Cumprimento a todos os ouvintes com a santa paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos meditar um pouquinho sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Antes de começar a oração que ele ensinou, então nós lemos aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então que Deus aplique a sua palavra em os nossos corações. Então o Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos a orar. Oração, nós já sabemos que é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. E conversar com Deus é expor a Deus aquilo que nós precisamos, com respeito, com reverência, com inteligência. Então é apresentar ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, o que realmente nós necessitamos e nós precisamos. O Senhor Jesus, ele até disse também no versículo 6, diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. É o ensinamento que o Senhor Jesus deu para os seus discípulos e hoje, trazendo para os nossos dias, este ensinamento é para mim, é para você, é para todos nós que realmente cremos na santa palavra de Deus. Então, oração, orar a Deus é muito importante. Deus quer que nós conversamos com Ele. Ele já sabe das nossas necessidades, mas é do agrado dEle, é da vontade dEle, que nós, servos dele, adoradores dele, unicamente dele, temos palestra com ele, intimidade com ele, falamos com ele aquilo que nós precisamos. Ele já sabe tudo que nós necessitamos, mas é da vontade dele ouvir nós conversarmos com ele. Ele se agrada tanto em ouvir você, em ouvir a mim falar diretamente com ele. Ó Deus, ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mas nós podemos orar a ele assim: Senhor, tu és o Todo-Poderoso, tu és maravilhoso, nós necessitamos de ti, nós precisamos de ti. Ele não quer que usemos de vãs repetições. Vãs repetições é nós pedir a Deus aquilo que nós não necessitamos, ou pedir a Deus aquilo que Ele não vai nos conceder. Um exemplo:
Por exemplo, eu pedi a Deus que Ele faça a minha vontade, que Ele faça tudo o que eu quero, que Ele realize todos os meus sonhos. É uma oração errada. Por isso, lá na carta de João, uma das cartas que ele escreveu, ele chegou a dizer assim: esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade dele, segundo a vontade de Deus, ele fará para nós. Ele sabe das nossas necessidades. Então, não é por muito falar que nós seremos atendidos por Deus, que Ele ouve realmente a nossa oração. Mas Ele gosta, é um direito dele, Ele é o Criador. Ele quer que nós oremos sem cessar. E uma outra coisa interessante, nenhum de nós somos perfeitos. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos do perdão de Deus. Agora, nós sabemos que somos realmente convertidos ou não, se nós perdoamos. Você pode ler, você já sabe, você já conhece a oração que o Senhor Jesus ensinou, Pai Nosso, de cor. Você sabe muito bem que quando nós pedimos a Deus, pedimos a Ele, perdoa-nos as nossas dívidas, ou perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós falamos primeiro com Ele: Senhor, perdoa os pecados que nós cometemos contra Ti, porque todo pecado que nós cometemos é uma ofensa contra Deus. Agora, se eu sou verdadeiramente convertido, eu perdoo. Se eu perdoo meu irmão, se eu perdoo aquele que me ofende, aquele que me maltrata, eu posso orar livremente que o Senhor me perdoa. E a necessidade de nós sempre orarmos a Deus, pedindo a Ele perdão, é sempre, porque nós somos pecadores. A Bíblia fala que existe pecado para a morte, pecado que não é para a morte. Pecado consumado. A Bíblia diz que a cobiça dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então isso significa que se nós desejamos algo, mas se nós não praticamos aquele algo, então o pecado ainda não gerou, não foi gerado no nosso coração. Nós pecamos. Então nós precisamos de conversar com Deus em oração, sempre conversar e sempre pedir a Ele perdão. E Ele sempre está disposto a nos perdoar, desde que nós também perdoamos aqueles que nos ofendem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que nós possamos cada dia mais aprender com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos convidou a aprender com Ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele ensinou os discípulos no passado e hoje nós somos os seus discípulos na atualidade, ou da atualidade. Hoje eu sou um discípulo de Jesus, pela sua infinita misericórdia. Um dia Ele me escolheu, um dia Ele escolheu você.
nós cremos nele porque ele nos escolheu um dia. E nós devemos ler a Bíblia. Nós não podemos parar de ler a Bíblia. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus, conhecer a causa, conhecer a realidade, conhecer os fatos, conhecer as histórias bíblicas, os ensinamentos da palavra de Deus e sempre buscar a Ele em oração para que nós possamos viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus, para que verdadeiramente possamos fazer a vontade de Deus. Então, sabemos aqui, pelo próprio Jesus, que devemos de entrar no nosso quarto, devemos ter particular com Deus. Mas se nós formos discorrer sobre a oração, nós vamos aprender também que devemos ter um particular com Deus, falar secretamente com Ele, mas devemos orar no coletivo, na casa de Deus. Orar na casa que nós iremos. Orar em todo lugar. A Bíblia manda orar em todo lugar. E nós encontramos base bíblica para clamar a Deus, orar em voz alta. Moisés, um dia, ele clamou a Deus, ele rogou a Deus a presença de Deus na vida dele. Então há várias formas de orarmos a Deus. E uma delas é secretamente. Às vezes nós orarmos somente no pensamento. E às vezes nós até nem falar nenhuma palavra. É só no pensamento. Às vezes nós não temos nem palavra, mas até gemendo, chorando, Deus, Ele nos atende. Ele sabe da intenção do meu coração, do seu coração e do nosso coração. Que Ele nos ajude a orar de uma forma que agrada o coração dele. Nunca vamos saber orar como convém, mas nós devemos lutar para aprender mais, para melhorar mais diante de Deus. E que Ele nos abençoe e nos ajuda sempre exercer o ministério da oração. Que nós possamos orar sem cessar, como diz a santa palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesse 7º dia da semana, em nome de Jesus.